O título da mensagem de hoje é alinhamento, visão, conexão e ação. Você pode dizer comigo? Diga alinhamento, visão, conexão e ação. Isaías 45, verso 22, diz assim, que todo mundo se volte para mim, para ser o que, gente? É Deus chamando. Quem que Deus está chamando? Quem que Deus está chamando? Nós não. Quem Deus está chamando? Todo mundo está aqui dentro dessa igreja hoje? Não. Quem que Deus está chamando? Todo mundo. Todo mundo está indo? Olha o coração de Deus dizendo que todo mundo se volte para mim para ser salvo. É Deus dizendo assim, se não se voltar para mim não tem como ser. Eu estou inventando alguma coisa? Ele diz que se volte para mim para ser salvo. Com uma interpretação de texto muito básica, você entende. Se não se voltar para Ele, não tem como ser salvo. Expectativa do coração de Deus, que todo mundo se volte para Ele para ser salvo. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então cuidado com aquilo que você está colocando na tua vida, preenchendo o teu tempo, preenchendo o teu coração, enchendo a tua alma no lugar de Deus. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Uma pessoa não pode ocupar o lugar de Deus. Um hobby, um lazer, uma profissão, um desejo, uma expectativa, não pode ocupar o lugar de Deus. Um sentimento, um temperamento, uma personalidade, não podem ocupar o lugar de Deus. Salvação é só se voltando para Ele, fora dele não há outro Deus. Qual é o desejo de Deus aqui? Que todo mundo se volte para Ele. Que todo mundo alinhe a sua visão. Tire a visão das coisas. Tire a visão daquilo que não é divino. Coloque a visão em Deus e a partir de Deus viva a sua vida. Deus não quer nenhum alienado. Deus é contra eu amar minha família? Deus é contra eu ter um desejo de crescer profissionalmente? Não. E todos os outros exemplos, tá? Não vou estender. Aí você já estica para onde você quiser. Só que em Mateus 6,33, Jesus deixa bem claro. Buscai o quê? Primeiro. Não é buscai apenas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Não é o seu reino, não é o seu império, não é o seu próprio domínio, o seu próprio governo. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É Jesus dizendo assim, ó, se vocês alinharem a visão para o reino em primeiro lugar, fica tranquilo, porque cada área da sua vida vai ser preenchida pelo reino, para onde vocês estão olhando. Gente, a gente é cheio daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente toca. A gente é cheio disso. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de quem? De Deus. A dúvida também vem pelo ouvir, mas ouvir fora da palavra de Deus. Você já percebeu que conviver com gente tóxica começa a te deixar semelhante a elas? Gente, eu já contei, e alguns aqui talvez já ouviram, mas grande parte acho que não, porque eu não contei muitas vezes isso. Eu tinha um amigo na escola, época de 8ª série, e a gente jogava futebol junto, e trabalho, isso e aquilo, e torcia para o mesmo time junto, tal. Você vê que já era um cara de família, decente e tal, por razões óbvias, e o pessoal se controla, calma. E o que acontece? Ele era meio gago. Meio, eu estou assim, dando uma melhorada. O melhor dia para mim da escola foi o dia, sabe quando o professor manda, vai chamando, fulano, lê agora. Aí no meio do livro, agora fulano, continua a leitura. Acontecia, quem passou por essa? Aí estamos lá, história. E aí manda, fulano, ia chamar o André. Fulano, André, agora. Aí ele estava falando do Brasil sendo explorado. E o comércio de mamadeira.
Acabou com a sala, irmão. Está falando comércio de madeira, da época da exploração. Só que a hora que ele gaguejou, a madeira virou uma madeira. E a sala virou um jardim da infância. Só que eu comecei a conviver tanto com ele, na casa dele fazer trabalho, isso e aquilo, que daqui a pouco eu comecei a falar parcelado. Eu comecei a falar um pouco a prestação. Eu não fiquei gago, mas eu comecei a dar uma parcelada na minha fala. Alguém já teve essa experiência ou só eu que sou muito louco? Graças a Deus, 2, 3 pessoas, 4. Até a gente já passou por isso. Nos julguem agora. De tanto conviver com gago, eu comecei a parcelar. E eu não estou falando mal, nem... O que eu estou dizendo é que onde colocamos nossos olhos, onde aplicamos nossos ouvidos, nossa atenção e principalmente onde colocamos o nosso coração, define quem seremos e onde chegaremos e em quanto tempo isso vai acontecer. A queda de alguém é exatamente na velocidade com a qual ela se relaciona com quem está caindo ou já caiu. Mas a ascensão de alguém também é proporcional à intensidade que ela aplica em se relacionar, ouvir, colocar os olhos em quem está subindo ou já subiu e ele começa a se inspirar. E nós fomos chamados para nos relacionar com Deus, para subir o nível da nossa intimidade a cada dia, porque Deus quer que a gente avance de fé em fé, de glória em glória até a eternidade. Então Deus diz: eu desejo que todo mundo seja salvo, mas vocês precisam olhar para mim. Olha o Salmo 34 que diz, eu vou procurar hoje, eu quero fechar essa mensagem hoje, eu não quero parcelar a mensagem de hoje não. Então, eu vou procurar ser bem objetivo em cada texto. Deus me ajuda. Salmo 34, verso 3 diz assim: venham, proclamemos a grandeza de quem? Do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Irmão, toda vez que você vê um adorador na Bíblia, alguém que quer exaltar a Deus, ele não apenas exalta, mas ele encoraja. Seja pessoas do tempo dele aí junto, ou deixando uma lição para quem ler aquilo, adorar a Deus. A gente não deveria ficar incomodado quando alguém fica estimulando a gente a orar todos os dias, a ler a Bíblia todo dia, a cultuar toda semana. A gente deveria dizer, isso é bíblico. Então ele fala: venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos seu nome. Verso 4 ele diz: busquei quem? O Senhor, e ele me... Deus continua respondendo quem busca, não é quem quer a resposta. Presta atenção nisso, que essa vai doer, mas vai sarar. Deus continua respondendo quem o busca, não é quem quer resposta, porque nem todo mundo que quer resposta busca a resposta. Em Mateus 7,7 Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. E ainda assim, se não der certo, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Quem quer resposta de Deus precisa pedir. Não veio ainda, busca. E ainda assim, se não der certo, bate, luta, usa todas as suas forças para chegar diante dele, até que a tua resposta venha. Deus tem prazer em responder quem busca, porque isso revela nível de interesse. E você vai ver pela palavra de hoje, Deus está alinhando aqueles que só desejam e aqueles que buscam, que tem fome e sede. Não por acaso Jesus destaca no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, os que têm fome e sede. Sempre vai haver um destaque para quem tem fome e sede. Sempre. Sempre. Aí ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de quantos? Todos os meus temores. E o verso 5 ainda diz assim, ó. O que ele diz aí, ó? Clamei, não, os que olham para ele ficarão como? Irmão, por isso que eu não aguento. Eu não aguento pregar, ministrar a palavra do Deus vivo, estar diante da igreja. Eu e você podemos chegar aqui arrebentado, mas o encontro com Deus, no mínimo a gente sai com expectativa de começarmos a ser costurado.
Eu lembro quando o Rogerinho tinha 5 anos de idade. E ele começou a sentir alguns disparos no coração. Fomos ao médico. Foi encaminhado ao cardiologista. O cardiologista deu um papel e disse assim: olha, vocês andam com esse papel na carteira. Se ele sentir esse disparo, corre para o hospital e já entrega. Porque ele tem que entrar na emergência, que a qualquer momento ele pode morrer. Falar isso sobre um filho, quem tem filho sabe a intensidade que eu estou falando. 5 aninhos de idade. Pensa no menino bonzinho que ele era, ainda é. Mas era mais. Mas está melhorando. Eu lembro eu num culto, que eu não estava pregando, que eu estava buscando a Deus. Eu com o Rogerinho no colo, e orando e clamando e chorando, e dizendo: Deus, é meu filho, mas antes de ser meu, ele é teu. E eu andei sabendo as promessas que eu tenho na vida desse menino. Eu não vi elas se cumprirem ainda. E comecei a orar. O papel do exame ainda estava lá. O diagnóstico ainda estava lá. Tudo estava igual. Mas dentro de mim, tudo já estava começando a ficar diferente. No dia que nós pegamos o resultado, a gente foi para o culto. Em vez de ficar em casa dizendo: hoje a gente não está com clima para ir para a igreja. Eu fico pensando: que dia que vai estar com clima para ir para a igreja? Criatura. Ou tem festa demais, ou tem dor demais. No dia que a gente pegou o resultado, a gente começou no mundo espiritual a mudar o diagnóstico dele. Lutando, guerreando. Até que depois somos encaminhados para outros especialistas. E o último falou: não, realmente esse exame tinha... Mas aqui não tem mais nada. O menino está bom. Deixa ele, pode fazer de tudo na vida. Aí eu falei: doutor, agora põe o aparelho em mim, porque o meu coração disparou esse tempo todo. Ei, as guerras, as lutas, as notícias que disparam o nosso coração, tem um cardiologista pronto esperando a gente, é o Senhor Jesus. Busca. Coloca os olhos nele. Para de todo dia ler o mesmo resultado de exame. Todo dia olhar para o mesmo cenário. Todo dia olhar para o mesmo problema. E eu não estou falando para entrar em negação. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que acima dos problemas, acima das dificuldades, está o Senhor reinando soberano. Não dá para, obviamente, esgotar todos os textos da Bíblia, mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Por que ele fala que ele eleva os olhos para os montes? Ele diz: se Deus fez algo tão grande, meu problema é pequenininho, ele resolve. A gente precisa olhar mais para a grandeza de Deus. A gente precisa contemplar mais a grandeza de Deus. A gente precisa se alimentar mais da grandeza de Deus. Olharam para Deus e ficaram radiantes. Uma outra tradução vai dizer: foram iluminados. Toda vez que eu e você tiramos os olhos do problema e colocamos os olhos em Deus, nós saímos da depressão, da angústia, do medo, e começamos a ficar iluminados para nos tornarmos radiantes. Cada encontro com Deus que venha produzir em você e em mim esse peso de glória que nos torna radiantes, não porque tudo mudou, mas porque Deus entrou em ação, porque Deus começou a falar com a gente. E se Deus está em ação, se Deus está falando, se Deus tem uma palavra, eu tenho fé, eu acredito, a coisa vai mudar. Irmãos, essa é uma semana de mudanças, eu creio. Se prepare, porque Deus vai começar a iluminar os seus olhos e te dar discernimento para decisões importantíssimas. Iluminado pela palavra dele, não por entusiasmo, nem por decepção, não por emoção e nem por influência alheia, pela palavra de Deus, radiante, iluminado, confiante. Olha ainda o que diz Hebreus 12. Hebreus 12, eu amo Hebreus 12, amo. Verso 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos
De que, gente? De todo o quê? Peso que nos torna vagarosos. É o embaraço. É que eu estou lendo aqui na NVT, tá? Você lê na outra. Deixa o embaraço. Deixa o peso que tira a sua agilidade, sua velocidade. Em quem? Olhar para Jesus. Em se mover em fé. O que está impedindo você de se mover em fé com liberdade? Esse monte de desculpas. Ah, não dá. É muita coisa para mim. É que a minha família, é que o meu trabalho. Eu até queria ajudar, eu queria servir. Irmão, o que eu já ouvi de gente. Não, pastor, é que a gente não tem carro. Quando a gente tiver um carro, a gente vai servir. Aí vem o carro. Não, pastor, é que não tem dinheiro de gasolina. Quando tiver o dinheiro de gasolina, aí vem o dinheiro de gasolina. Não, pastor, é que é o documento. Vem o documento, aí vem o seguro. Vem... Não, pastor, é que... clama para Jesus te levar logo, criatura. Porque vai viver na terra mentindo a vida inteira. A gente tem que parar de ficar fazendo voto de tolo com Deus. Deus, Senhor, me der isso, então aí eu vou fazer. Aí Deus dá e não faz. Agora Deus é para valer. Agora Deus é de verdade. Deus, agora, Ei, o que está tornando a gente vagaroso? Quantos pediram? Senhor, se o meu cônjuge se converter, aí nós vamos servir. O cônjuge converteu. O cônjuge que converteu depois tem mais prazer e intensidade de servir do que o que clamava pelo cônjuge. Virou o contrário. O que está nos tornando vagarosos? Em amar, em perdoar. Até quando vai arrastar esse peso? Um dia ele me fez mal, um dia ela me fez mal, falou mal de mim, me traiu. Um dia um dia não me deu oportunidade, me decepcionou um dia. Até quando? Tem gente que toda vez que vai falar de alguma coisa, só tem que falar o negativo. Não porque eu fui de uma igreja, não porque eu estou numa igreja, não porque o trabalho que eu estava, o bairro que eu moro, a cidade. Nunca tem nada de bom para falar. Ei, isso aí está tornando a pessoa vagarosa na fé. Porque não dá para se mover em fé e em murmuração ao mesmo tempo, tem que escolher. A murmuração tira a tua velocidade de fé. O negativismo tira a velocidade de fé. E eu não estou falando sobre levar demandas a Deus ou compartilhar com quem tem estrutura para tal. A Bíblia diz: comunicar com os santos nas vossas necessidades. Alguém que vai ter condições de entrar na guerra com você. Se a pessoa não tem condições de entrar na guerra com você, não adianta falar com ela. Ela pode te deprimir ainda mais. O que está nos tornando vagarosos? E a multidão de testemunha está vendo. Nossa, ele estava tão animado. Agora ele vai para a igreja num desânimo. Nossa, Deus me livre. Porque se tornou vagaroso. Se tornou vagarosa. Antes era aquela paixão por Jesus. Agora parece que está fazendo um favor para Deus quando abre a Bíblia. Deus, repara que eu já abri a Bíblia, hein? Fui para o culto. Entreguei até dízimo. É para falar, irmã Elisângela? Você devia ter vergonha de não entregar o dízimo. E a igreja passar a luta para pagar as contas. E depois ficar falando: ai pastor, estou orando. Com todo respeito, tem hora que não precisa da tua oração não. Precisa da tua fidelidade. Eu estou virado. É bom porque aí não dá tempo de eu raciocinar muito, eu vou pregando. Entendeu? É bom às vezes pregar sem dormir. Entendeu, João? Porque senão eu fico muito cheio de dedo. O que tem de gente, mano? Não tinha nada. Deus abriu porta, prosperou, fez e aconteceu. A primeira coisa que a pessoa fez foi virar as costas para Deus. Vai precisar voltar lá para o fundo do poço para começar a dizer: Deus, agora eu vou honrar, hein? Agora vai ser de verdade. Você já encostou o carro na bomba de combustível no posto e disse: Deus abençoe, vou orar para esse posto prosperar. Enche meu tanque. Alguém já fez isso? Engraçado, mas a gente quer que a igreja vá para frente só com a nossa oração. Roubando a Deus. Não dá. Não dá, irmãos. Eu estou pregando para filhos de Deus aqui. E a gente não pode ser o filho que rouba o pai dentro da casa. A gente tem que ser o filho fiel, leal, que ama, que diz assim: no que depender de mim, essa casa vai crescer, vai expandir, vai ser uma potência. No que depender de mim, vai ter recursos para apadrinhar mais crianças, fazer mais projetos. No que depender de mim. Mas começamos a nos tornar vagarosos. Começamos a fazer conta. Quando era salário mínimo, era fiel no inteiro. O problema é que o salário mínimo virou 2, 3, 5 salários. Aí a pessoa começa a fazer conta que acha que é muito dinheiro que ela está dando. Ela não vê o quanto que Deus está dando para ela.
A gente começa a fazer conta de quanto a gente tem que perdoar os outros, igual o Pedro falou. A gente não faz conta de quanto Deus já nos perdoou. Eu estou aqui pregando para vocês hoje porque Deus me perdoou muito. Você acha que eu estou aqui pregando porque eu sou bonzão? Eu estou aqui pregando porque Deus me perdoou muito. Quem está nesse culto só porque Deus te perdoou muito, dá um glória a Deus aí. Agora, se entrar uma pessoa ali, toda com a roupa toda atrapalhada, ou sei lá o que, alguém se sente no direito de olhar e acusar, julgar? A gente só precisa dar a palavra. Deixa a palavra falar. Deixa o amor de Deus abraçar e a palavra corrigir. Ele faz o trabalho completo com cada um de nós. Faz comigo, faz com você. Quanto nós somos perdoados para chegar até aqui? Para chegar no almoço de domingo, na casa da família e começar a dizer: cadeira da direita, primeira cadeira, pecador. Segunda cadeira, muito pecador. Terceira cadeira, isso aí já está no inferno, não tem nem salvação. Quarta, esse que dá para salvar. Aquele ali, talvez eu até convide para ir para a igreja. O outro. Aí eu fico imaginando Deus falando assim: vou aposentar. Arrumei alguém para ocupar meu lugar, para ser Deus no meu lugar. Ei, a gente tem que fazer a nossa parte. Não ser vagaroso no amor, no cuidado, na fé. O que mais que ele diz? Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança. Gente, marca um culto especial, um monte de gente vai. Fala, vamos continuar vindo, gente, para orar, para isso, para aquilo. Só os perseverantes. Você vai ver a Bíblia falar de ponta a ponta sobre perseverança. Deus, quando vai levantar Josué para suceder Moisés, duas são as palavras que Deus mais fala para Moisés. E uma outra, ela está às vezes bem clara e às vezes subentendida. Quais são as duas palavras que Deus mais fala quando ele fala com Josué que Moisés morreu e o Josué vai libertar, vai levar o povo a conquistar, aliás? Seja forte e tenha bom ânimo. Seja forte e seja constante. Corajoso, constante. Bom ânimo, constante. Não é só força, é constância. A terceira, que fica subentendida, Deus fala algumas vezes abertamente, outras não, é obediente. Medita nessa palavra dia e noite, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. E quando Deus fica repetindo, seja forte e corajoso, ou tenha bom ânimo, Ele está chamando a obediência. Todo mundo acha bonito quando a pregação é sobre Josué conquistou, nós vamos conquistar. Mas quantos querem viver? Josué obedeceu, eu vou obedecer. Josué foi determinado, eu vou ser. Josué foi constante, eu também serei. Principalmente, não é mesmo, principalmente quando todo cenário disser que eu tenho motivo para não ser constante, ali é que eu tenho que ser constante mesmo. Ali é que eu tenho que ser determinado mesmo. Alguém está entendendo? Aí ele diz mais: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de quem? De nós, cada um tem sua corrida. Mantenhamos o olhar como, gente? O olhar como? Firme em quem? Onde? Presta atenção. Em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa, ou autor e consumador da nossa fé. Aí diz mais, só para finalizar o versículo: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Irmãos, toda pessoa que quer um lugar de honra preparado por Deus, precisa ser firme. Toda pessoa que quer um lugar de honra preparado por Deus, precisa colocar os olhos de Jesus e não tirar os olhos de Jesus por nada. Você pode dizer isso comigo? Diga: nada e ninguém pode me fazer tirar os olhos de Jesus. Diga: eu tenho que correr a minha carreira sem perder a minha visão em Jesus. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Visão. Para onde e para quem você está olhando? Tem gente que eu estou pregando e está olhando para o outro, está conversando com o outro. E eu estou pregando e está... Tem gente que fisicamente está olhando para mim, mas a mente está muito longe. Ou está até pelo celular falando com outra coisa, vendo outra coisa.
A gente precisa voltar à essência da Bíblia. Esses dias um amigo falou para mim, tem um amigo nosso em comum que foi numa igreja, e aquela igreja, eles foram radicais, proíbe o uso do celular lá dentro. A pessoa não pode entrar com o celular. Tem o guarda-volumes lá fora. Falei, uau, Falou, e esse pastor amigo nosso foi? Falou assim, é todo mundo focado ali, na palavra. A gente foi para relacionamento com Deus, não foi para ficar de tititi. E nem no celular. O pregador começou a ministrar e só falou, Espírito Santo, tem liberdade aqui. Falou que foi um peso de glória que desceu, que foi extraordinário. Mas os nossos cultos a gente está cheio de distrações. Às vezes a gente para em jardim de infância. E a Bíblia manda a gente continuar olhando. Nas nossas lutas, nas nossas guerras, a gente começa a distrair com a guerra dos outros. A gente começa a olhar como é que está a caminhada dos outros e abandona a nossa caminhada. E depois reclama, eu não sei porque que nunca dá certo comigo, o outro dá certo, porque o outro não para olhar a vida dos outros. Ele continua olhando para Jesus, focado, a visão está alinhada. Lembra do título da mensagem? Se não lembra, está aí. Alinhamento. O que é embaixo do alinhamento? Visão, conexão e ação. Primeiro ponto, visão. Quem olha para Deus é iluminado, fica radiante, nós vimos aqui no Salmo. Quem olha para Deus e o busca tem resposta, nós vimos aqui também. Quem mantém o olhar firme em Deus, consegue percorrer toda a sua carreira. E é bem sucedido nisso. Mas tem que olhar para Jesus do começo ao fim. E aí, volta a pergunta. Visão. Para onde e para quem você e eu estamos olhando? O que tem de gente que, eu vou largar Jesus porque uma pessoa fez tal coisa, porque não estava olhando para Jesus, porque Jesus não fez aquilo. Eu vou abandonar o Evangelho, eu vou abandonar Cristo, porque uma pessoa me decepcionou, mas você estava olhando para Jesus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que engolir tudo? Não, eu não preciso continuar me relacionando com quem não tem nada a ver. Mas eu continuo olhando para Jesus, e o meu relacionamento com Ele continua intacto. Quem foi que colocou você nessa carreira? Quem foi que deu essa missão, essa visão para você? É um tal de gente divorciando, porque está passando um problema, e ao invés de consultar a Deus, foi consultar a amiga, o amigo. E quando consultou aquele falou, ixi, eu passei por isso aí, piorou, aconteceu isso e isso. Eu tenho uma prima que aconteceu tal coisa, e depois piora. Encheu a cabeça da pessoa de um monte de bobagem. Pronto, acabou o casamento. Porque a pessoa parou de correr a sua carreira para pensar na carreira do outro que deu errado. A minha referência, a maior referência para o meu casamento é Jesus. Pastor, mas Jesus nunca casou, mas nunca traiu o pai. Morreu pelo pai, morreu por nós. Já tem uma referência. Ele é noivo, eu sou esposo. Paulo diz que eu tenho que ser igual a Jesus, dar a vida pela minha esposa. Então, já entendi. A minha esposa ouviu Paulo dizer que ela tem que ser como a igreja diante de Jesus. Submissa, ajudadora idônea, apoiadora, joia. Irmãos, qualquer coisa que a gente for querer fazer, de bom, de decente, de correto, você vai encontrar em Jesus uma referência, um exemplo. Mas não só em Jesus, em quem creu nele. E a gente vai falar disso já. Mas volta a pergunta. Visão. Para onde? E para quem? Você e eu estamos olhando. Porque toda vez que a gente pensa em desistir, a gente faz isso porque a gente está olhando um quadro que foi pintado diante dos nossos olhos. Gente, ninguém começa uma corrida. Eu vou começar, eu sei que eu não vou completar, mas eu vou lá. Só para passar vergonha de parar no meio. Eu vou casar. Só para depois sofrer a dor das brigas, do divórcio, perda de patrimônio. Que casamento, divórcio empobrece. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Gente, eu não estou falando aqui, é fato. Quando divorcia, tinha uma casa. Quem fica com a casa? O que tem que fazer? Meio a meio.
Aí você vai ter que vender a casa, o carro ou o que for, para vender e resolver, porque um não aguenta mais falar com o outro, vai acabar vendendo o quê? Abaixo do preço. Tudo que conquistou com muito suor, vai perder rapidamente. Perde o respeito, perde tudo. Ninguém, em sã consciência, casa de verdade, entra nessa carreira pensando em divorciar. Começa um negócio pensando em quebrar. Vou começar esse negócio. Deu uns 3 meses, quebrou, vou fazer o quê? Sujar o nome, sujou. Pelo amor de Deus. O problema é que no meio do caminho, às vezes a gente perde a visão. A gente começa a olhar para o que os outros estão dizendo, para o problema, para as emoções, para um monte de coisa. E perde a essência que nos fez começar aquela carreira. Que essa seja uma manhã de voltarmos à essência, voltar ao primeiro amor, resgatar a visão do início. Deus me chamou para pregar. Se tiver uma pessoa, se tiver milhares, Deus me chamou para pregar. Deus chamou para ser testemunha dele. Deus chamou para ser uma bênção. Se as pessoas vão apoiar, se as pessoas vão dar as costas, é ruim quando dá as costas, é melhor quando apoia. Mas Deus nos chamou para ir até o fim, olhando para Jesus. Então o primeiro ponto, visão. Está bem claro até aqui, gente? Conexão. Põe Atos 3, que o Atos 3 vai dar para falar um pouquinho de cada coisa. Mas vamos lá. Atos 3, verso 1. Atos capítulo 3. Aí Atos, põe até para mim na Almeida Revista Corrigida, por favor, que vai ficar melhor para eu ler. Eu gosto muito dessa mensagem. Já preguei muito tempo ela aqui em alguns lugares. Esse pedacinho que eu vou falar com vocês. Não vou pregar a mensagem completa, mas gosto demais dessa passagem. Pedro e João subiam como? Subiam como? Aonde que eles iam? Ao templo, à hora da oração à nona. Presta atenção. As pessoas que você escolhe para andar junto estão te fazendo subir ou descer? Primeira pergunta. Porque tem gente que junta com pessoas só para pecar, ou só para viver debaixo de tentação. Não estão pecando, mas estão quase. Vai brincar até que hora? Eu vou falar, estou nem aí. Tem que falar, ué. Se Jesus me recolheu, eu não falei, já pensou? Ai, pastor, você é careta, você não apoia os jovens de 12, 13 anos namorar. Bom, primeiro 12, 13 anos não é nem jovem. Irresponsáveis são os pais que estimulam a criança. Ai, vai lá para a escolinha, pega na mão da sua namoradinha. Nossa, fala na minha frente que o Espírito Santo que me controle. Palhaçada, gente. Depois a moça aparece grávida, fora do tempo, ou frustrada, ou tomou um pé. O rapaz deprimido, e não sabe por quê. Boa parte é porque os pais foram irresponsáveis. Na hora da formação brincaram. A Bíblia diz para não despertar o amor antes que ele venha. 11, 12 anos não tem idade para saber de amor. Pastor, é chato o negócio da amor. Chato não, eu quero... Gente, você acha que eu quero... A gente é pastor de família, quer que casa, enche essa igreja de criança. Mas não quero que 14, Rogerinho, 14 anos vai começar a se esfregar na moça. Mas se até 17 anos ele não tiver pecado, irmão, eu vou falar, filho, está tudo bem com você mesmo? Ai, que isso, pastor? Que isso, eu sou homem. O corpo é corpo, gente. Ai, não, pastor, eu nem tenho esse desejo. Nossa, parabéns. No final, põe a mão na minha cabeça. Não, um dia eu beijei a minha esposa, a pastora. Aí tal, não sei o que. Aí ela falou, nossa, amor, você não consegue me beijar sem pensar. Eu falei, graças a Deus, não. Quem entendeu, ótimo. Quem não entendeu, fica tranquilo. Segue o jogo. Claro, irmãos, que não é assim, mas é quase isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você vai brincar com uma coisa que não edifica? Agora já tem maturidade, já sabe, já tem um pouquinho mais de domínio próprio, já tem visão, já está fazendo a leitura um do outro. Essa moça tem, esse rapaz tem a mesma visão que eu. Nos 14 anos está brincando, mas no 16 para 17 já está pensando em trabalhar. Já é hora de você saber se você quer uma pessoa acomodada.
Gente, pelo amor de Deus, nada contra. Fazia tempo que eu nem fazia isso. Esses dias eu fiz, quinta para sexta, joguei videogame com o Rogerinho até a madrugada. Que ele não ia ter aula sexta. Fazia muito tempo que não fazia isso, né, filho? Joguei. Tem nada. Mas teve uma época, agora acalmou. Mas teve uma época que eu recebia reclamação de mulher que falava: meu marido não quer saber de empreender, crescer, prosperar, servir a Deus. É só, ele faz o básico do trabalho e fica no videogame. Uma geração de bebezão. Pelo amor de Deus, eu não estou falando contra jogar videogame, gente. Essa semana eu joguei. É bom que Deus põe as mensagens na minha boca, bem quando eu estou com, sabe? Para não parecer que eu estou sendo radical careta. Não, gente. Fez o dever de casa, então bacana. Joga videogame, solta pipa, legal. Pais têm que participar, tem que interagir com os filhos. Tem. Não é? Talvez precise. Tem. Agora, o que não pode é ele querer viver a adolescência do menino. Ou o que eu já vi de mãe querer viver a adolescência da filha. Perdidinha, desorientada das ideias. Ei! Gente, não, pelo amor de Deus, gente. Pode me chamar de cara, chama do que quiser. Mas Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu. Quando meu filho olhar para mim, ele pode ver um amigo, ele pode ver um cara legal, ele pode ver um monte de coisa. Mas ele precisa ver firmeza, responsabilidade, temor. Ele precisa ver um guerreiro, alguém que está pronto a lutar, a dar vida pela família. Quantas vezes esse menino acorda: papai, pelo amor de Deus, vai dormir. Papai, estou mentindo, Rogerinho? Aí eu estou estudando, eu estou trabalhando, estou arrumando alguma coisa. Porque às vezes a hora que está todo mundo, eles vão dormir, eu falo: agora deixa eu estudar umas coisinhas aqui. Agora deixa eu trabalhar umas coisinhas aqui. Agora que eu quietinho aqui, ó, eu e Deus. E aí às vezes ele fica, ele é pastor, preocupado, pensando que eu vou morrer logo. Ih, irmão, eu ainda vou, vocês vão ver, vocês vão ver muita madrugada ainda. Mas eu olho para minha família, eu sou o primeiro a me levantar para lutar por eles. Agora, com toda sinceridade, a maioria dos jovens, 12, 13 anos, já dá para saber se vai ser assim? Não. Então não faz sentido. O que é isso? Já estou transicionando da visão para a conexão. Presta atenção que eu preciso me conectar com quem tem visão. E a visão, quando ela está bem alinhada, eu conecto onde tem que conectar e desconecto de onde tem que desconectar. Quando eu me converti, o meu processo de conversão exigiu de mim no primeiro momento me afastar do grupo de amigos que eu tinha na época. Não porque eles são piores que eu, eles não prestam, valer nada disso. Eu era pior que eles, mas eu não servia nem para ajudá-los, nem eles me ajudar. Então eu tive que me afastar, me conectar com outro grupo de pessoas. Hoje eu posso voltar lá, me conectar com eles, dar a palavra, orar e tudo mais. É igual o exemplo que eu dei do namoro. Chega a hora que tem maturidade para entender, discernir, saber. Agora é hora de conectar, agora não é hora de conectar. Quem está entendendo? Conexão. Precisa ter alinhamento. É alguém que não consegue administrar o seu salário mínimo, mas viu alguém que saiu da empresa, saiu de funcionário, montou a empresa e está bem sucedido, falou: eu quero ficar rico igual o outro. Vai lá, monta uma empresa e quebra em 15 dias, 15 minutos. Porque ele não sabe gerir um salário mínimo e quer gerir a responsabilidade sobre a vida de outros. E volto para o mesmo exemplo, namoro e casamento. Eu sou responsável por gerir a vida. Vixe, está aumentando, hein? Eu tenho que fazer conta, o negócio está ficando sério. Eu tenho que gerir a vida de uma mulher, 2 meninos e uma revelação. Acho que Deus andou falando as coisas comigo esses dias, mas eu vou ficar quieto. Até a noite nós vamos saber se eu entendi Deus, se entendi. Eu fiz umas perguntas para Deus, Deus me rodeou de respostas. Pastor, você está falando assim só para o senhor não sei o quê. Gente, depois da revelação eu já falei, rodeou. Só tem uma coisa que eu posso responder sobre isso depois, aí vocês vão saber se foi ou não. Mas ei, eu preciso gerir isso. Com 15 anos eu não tinha condições, com 17 anos eu não tinha condições, com 18 anos eu não tinha condições, com 19 anos eu não tinha condições. Eu era um perturbado, endemoniado, perdido. Mas a partir do momento que eu passei pelo processo de conversão e comecei a mudar, aí Deus falou: agora vamos começar a preparar você para primeiro gerir uma aliança, um casamento, depois gerir filhos e gerir filhos espirituais. Isso não é brincadeira.
Volto a dizer uma coisa que eu falo com bastante frequência aqui. Tem um monte de gente que poderia estar pregando aqui e eu poderia estar descansando, voltar, ter dormido, voltar mais tarde, ou chegar e ir para casa dormir. Mas eu sei a responsabilidade, no final sou eu que respondo. Por isso que às vezes tem muita gente dando palpite, joia, a gente está aberto a ouvir opiniões, mas a gente sabe que no final quem responde para Deus e para os homens também, quem está o nome lá no papel, é o contrato de locação, é qualquer coisa da igreja, sou eu e a pastora. Então a gente sabe o peso disso. Quem está entendendo? Eu estou dando o meu exemplo, leva para a sua vida. As suas conexões estão alinhadas para você viver o propósito que Deus te deu? Pedro e João estão subindo juntos, sabe por quê? Porque os dois foram discipulados por Jesus e os dois querem fazer a mesma coisa. A gente quer pregar Cristo, a gente quer pregar Cristo. Ó, o Pedro é o cara que negou Jesus. Agora, olha que incrível como é que Deus restaura as coisas. E em nome de Jesus, essa é uma manhã de restauração. Pedro é o cara que negou Jesus olhando nos olhos 3 vezes. E João é o único, é o quem? Que quando Jesus foi crucificado ficou lá pessoalmente. Olha os extremos. Para ser mais extremo que isso, só o Judas, que já se enforcou. Presta atenção nisso. O cara que mais ficou perto de Jesus no momento mais difícil, com o cara que mais agiu distante de Jesus, que olhou nos olhos dele e negou. Agora estão andando junto. Mas quando Pedro foi negar Jesus, quem é que colocou o Pedro lá para dentro? Gente, Jesus está preso. Vem um outro discípulo, é Bíblia. Pastor, eu não li isso, Jó, então vou te falar, depois você vai lá e pesquisa e lê. Pastor, onde está? Está na Bíblia. Não, pastor, me fala onde. Não, vai ler, vai procurar. Pastor, o senhor não sabe de cabeça? Não sei, não sou obrigado. Pronto, aí, acho que eu tenho que saber tudo. Mas está na Bíblia. Não estou inventando. E se eu inventar aqui, o Feliciano já me quebra todinho. Teólogo. No bom sentido. O me quebra. Vem um discípulo e põe o Pedro para dentro. É ou não é, Fê? Você já leu isso, não leu, Fê? Quem é o discípulo que vem e arruma a entrada do Pedro? João. Porque o João é amigo do pessoal lá de dentro. E ele consegue colocar o Pedro para dentro. Você já conseguiu colocar alguém para dentro? Coisa bacana, arrumei aqui, você vai entrar comigo. Só que na hora de negar Jesus, o João não vai junto não. Pedro rapa fora, João não rapa fora junto não. João fica lá com Maria, ao lado de Maria. Tanto que Jesus na cruz fala, mulher, aí está teu filho, filho, aí está a tua mãe. Pedro amadureceu. E agora ele fala, João, bora falar de Jesus. Se me matarem, mataram, mas agora eu não nego mais ele. Aí João fala, agora a gente pode subir junto. Agora a gente pode subir junto. Que o Espírito Santo de Deus jogue luz na minha e na sua vida, para a gente ter discernimento de saber com quem subir, a hora de subir. Porque por escolhas erradas que eu e você já fizemos na vida, a gente está pagando um preço caro. Porque não subimos, porque a gente queria subir e andou com quem queria descer. A gente queria subir e andou com quem tentou andar com quem não queria fazer nada da vida. Pastor, quer dizer que nós vamos agora largar os outros para trás? Não, irmão, eu vou dar a oportunidade. Vamos, não, não vai. Tem certeza? Tem, então dá licença que eu vou. Sabe por quê? O melhor que você pode fazer para essa pessoa é continuar. Por quê? Fala para mim, por quê? Vai, alguém me responde. Eu não falei pergunta para mim por quê, eu falei fala para mim por quê. Vocês são ligeiros, vocês perguntaram. Por que, Silmara? Você que está comendo aí esse negócio aí que não é unha, é, sei lá como que chama, gel. Eu entrego tudo aqui mesmo, não aguento. Por quê? Porque aquele que ficou paradinho, não é gente ruim não. Ele também tem sonho, ele também tem uma carreira para correr com Jesus, ele tem propósito. Só que ele está desencorajado, está desanimado, está emocionado, está um monte de coisa. E a hora que ele olha e vê que alguém conseguiu, alguém próximo dele conseguiu, ele olha e fala, poxa, eu podia estar lá. Esses dias eu falei com um amigo que ele falou assim, rapaz, eu vou pôr meu filho para fazer o curso aí como você disse que você está fazendo, porque eu me arrependo. Há 2 anos e meio atrás, quando você começou a estudar isso, você me chamou. Eu não fui. Você está arrebentando e eu fiquei para trás. Eu queria ter ido. Sabe aquela frase bonitinha, motivacional, que diz, daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. O fato de não parar vai ajudar alguém a olhar e dizer assim,
realmente vale a pena. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: alinha a visão, alinha as conexões, porque Deus quer te fazer subir. Agora ele subiu para onde? Subiram juntos para onde, gente? Ao templo. A igreja era fofinha, bonitinha, legal e agradável? A igreja gostava dos cristãos? Não, gente, a sinagoga não gostava dos cristãos. Eles chamavam Jesus de herege. Quando chegava a turminha de Jesus, alguns torciam o nariz e falavam: chegou os hereges. Agora deixa eu fazer uma pergunta: alguma vez você chegou aqui, o pessoal olhou para você e falou: ih, chegou o herege? Porque se fez, você já me conta que nós a gente resolveu essa parada. Quem aqui, quando entra por aquela porta, se sente bem recebido, bem-vindo, bem acolhido? Diga amém. Eles não eram. E mesmo assim iam. E a gente é bem recebido, não vai? Olha a diferença. Eles eram bem recebidos, amados, acolhidos. Não, mas iam. Eram expulsos das sinagogas muitas vezes. Corriam o risco de ser presos por falar de Cristo, mas iam. E a gente corre o risco de ser abençoado, não vai. Subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona, a hora da comunhão, verso 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha a conexão. A família desse homem todo dia mandava: ó, você é coxo, não dá para trabalhar, ok, mas dá para pedir esmola, vai para a porta da igreja que é o melhor lugar. Você vai ficar num lugar onde as pessoas têm amor ao próximo e eles vão te dar uma esmola. Olha a visão da família do coxo. E ele está ali. Agora vai chegar uma conexão que não vai dar uma esmola, vai mudar a realidade. Em nome de Jesus eu estou aqui para profetizar que está chegando uma conexão na sua e na minha vida, que não vai nos dar esmolas, mas vai mudar a nossa realidade. Deus está levantando visão e conexão, não mais para suprir necessidades momentâneas como a esmola, mas para mudar a nossa realidade. Que é o que acontece na sequência, verso 3 vai dizer: e ele vendo a Pedro e João que eu entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Verso 4 diz assim, ó: e Pedro com João fitando os olhos nele disse: olha para nós. Porque aquele homem não estava olhando para eles. Eu já preguei isso aqui, mas repito, por alguns motivos. Um sentimento de indignidade, é um pedinte, está sujo, mendigo, coxo, às vezes olhando para o chão: me dá uma esmola. E Pedro fala: ei, nós vamos restaurar a tua dignidade para depois restaurar suas pernas. Deus vai restaurar você e eu de dentro para fora e não de fora para dentro. Restaura a dignidade e faz florescer e dar fruto. E segundo, ele podia estar olhando para a bolsa do dinheiro. Vai ter alguma coisa para mim. Porque desde os dias de Moisés, quando Deus falou: vocês vão celebrar um culto para mim, o primeiro culto que Deus pediu, ia ser onde? No deserto. É melhor cultuar na igreja ou no deserto? E quem não valoriza a igreja vai depois desejar cultuar até no deserto, porque não dá valor à igreja. Só que Deus falou assim: vocês vão cultuar no deserto, mas ninguém vai para o culto de mãos vazias. Pedro e João sabiam disso? Hein? Os religiosos da época sabiam disso? Estava na Torá? Sim. Alguém então ia para o culto de mão vazia? Não. Então Pedro e João tinham uma oferta. Só que Pedro não está ali para dar uma esmola. Quando Pedro fala: eu não tenho, Pedro não está mentindo, escondendo dinheiro, e nem estava sem. O que Pedro está dizendo? Que eu tenho aqui a oferta para a casa do Senhor. Para você eu tenho mudança de realidade. Oferta da casa do Senhor dada para quem não é a casa do Senhor é só uma esmola. Vou pegar meu dízimo e vou dar para os pobres. Está fazendo esmola. Não muda a realidade de ninguém. O que muda a realidade de alguém é a casa de Deus alcançar as pessoas, dar dignidade, dar visão, dar discernimento, e a pessoa se levantar e ser abençoada. Olha aqui claramente a diferença. Olha para nós, verso 5. Olhou para eles esperando receber o quê? Alguma coisa. Conexão. Agora vai rolar. Agora eu vou receber. Conexão, conexão. Vê comigo rapidinho, a gente volta em Atos aí. João 13, vamos lá, rapidinho. João 13, 20. Não dá para ler todo o texto, eu vou ler só o verso 20.
porque teria muitos textos para ler, mas João 13:20. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus falando. O Pai falando. Agora presta atenção. Jesus, aqui em João 13, também está falando sobre o traidor, que é Judas. Judas conheceu Jesus? Judas encontrou Jesus? Hein? Mas recebeu Jesus? Tem gente que encontra, mas não recebe. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que pegou, mas tem mais gente que vai pegar. Tem gente que encontra, mas não recebe. Tem gente que encontra uma palavra, encontra uma oportunidade, encontra uma boa aliança, encontra uma boa casa de oração, encontra uma boa pessoa, encontra um bom emprego, encontra um monte de coisa, mas não recebe, não acolhe, não traz aquilo para dentro de si, não se conecta. E está cheio de gente que estava conectada e diz assim: não quero mais me conectar, então eu vou encontrar num lugar onde eu não preciso receber. Eu quero ser um anônimo dentro da casa de Deus. Eu queria saber que Bíblia essas pessoas estão lendo, porque Deus não tem anônimos, Deus tem filhos de honra, servindo, honrando e gerando frutos para a glória dEle. Se não está assim, está fora do contexto. Judas encontrou Jesus, foi encontrado por Jesus, mas não recebeu em seu coração. Por isso que João vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ser filho de Deus não é para quem encontra Jesus, tive um encontro com Jesus, é para quem o recebe. Jesus, eu te recebo, mora na minha vida, muda a minha essência, conecta comigo, quero ser um com o Senhor, agora o Senhor governa a minha vida. Agora você é filho, agora você entendeu. Quem me recebe? Recebe o Pai. Jesus está conectando. Em João 15, Jesus vai dizer: ninguém pode fazer coisa alguma se não estiver conectado nele, de útil para o reino. Você está conectado nele. Põe o segundo tópico, por favor, porque, como falei, eu quero encerrar essa mensagem hoje, não quero dividi-la. Conexão e relacionamento. A quem estamos recebendo? Tem gente que recebe artista. A pessoa vive, aí aquele artista, nunca viu pessoalmente, mas dentro da alma da pessoa é o artista. É o atleta, é o jogador de futebol, é o como é que chama esse negócio? Influencer, cantor, o pastor, o ministro de louvor, qualquer or que você quiser, terror é. Porque tem que receber o Senhor, mas recebe um monte de gente que não é o Senhor. Eu não estou dizendo sobre termos boas inspirações, boas referências. Eu estou dizendo sobre receber. A pessoa vive, respira. Gente, às vezes a gente, esse tempo atrás foi ter um show aí de um grupo. Eu tenho que controlar, senão calma. Enfim, acontece isso com frequência. No estádio, o povo dorme 2 noites e compra ingresso. Que podia ir 2 noites depois e comprar o ingresso também. Mas vão lá e dormem com medo de não ter vaga no estádio. Vocês já viram isso acontecer? Hein? Mas passa 10 minutos do culto para você ver. 10 minutos do culto é um caos. Passou da hora. Mas 2 noites na calçada, no meio de um monte de gente. Aí começa a cantar e põe faixinha na cabeça e pinta e faz, hoje em dia faz até live lá. Estou abafando. Vim ver meu ídolo, minha ídola. Receba Jesus, conecta com Jesus, valorize pessoas, se inspire em pessoas, sim, aprenda com pessoas, sim, e se conecte com pessoas, sim, profissionalmente, família, sentimentos, ministério, mas recebe Jesus. Ele é o filtro das boas conexões. Você pode dizer isso comigo para nunca mais esquecer? Essa é boa para anotar. Diga: Jesus tem que ser o filtro das boas conexões para a minha vida. Tem que passar pelo filtro chamado Jesus. Se não passar pelo filtro chamado Jesus, eu tenho uma grande possibilidade de fazer uma conexão errada, de colocar meu nome onde não era para colocar,
de empenhar minha palavra onde não era para empenhar, de andar onde não era para eu andar. Quem está entendendo? Conexões. A quem estamos recebendo? E por fim, volta lá em Atos. Gente, tinha muito ainda a falar, mas é isso hoje. Ainda só um comentário, Isaías 54. Isaías vai dizer quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Receber é dar crédito. Receber é colocar em prática. Eu aprendi, eu ouvi, eu criei, agora eu vou fazer. Tanto que aí no Novo Testamento você vai ver Paulo dizer, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Recebi a palavra, recebi Jesus. Agora eu começo a profetizar, agora eu começo a me mover. Agora minha família muda, agora minha vida financeira muda, agora minha saúde muda. Porque eu recebi a palavra no meu coração, ela produziu fé e agora eu estou produzindo ação, que é onde a gente termina. Atos 3, verso 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Ação. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem teve a visão alinhada. Diga comigo, visão alinhada. Lembra que Pedro falou, olha para nós? Porque ele estava olhando fora. Visão alinhada. Depois disso gerou uma conexão. Porque olhando para eles, ele esperava receber alguma coisa. Ele se conectou. Minha expectativa está em vocês. Só que o que Pedro tinha dado para ele era muito maior do que o que ele esperava. Ei, presta atenção, se a minha e a sua visão forem alinhadas a Cristo, o que Jesus tem para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos, é muito mais do que aquilo que fomos buscar. Aquele era só mais um dia na vida de um coxo de nascença, aquele era só mais um dia para ele ficar na porta da igreja, receber uma esmola, voltar para casa e no outro dia estar lá coxo de novo, recebendo uma esmola, mas porque a visão dele foi alinhada para Pedro, a palavra de Pedro e João entrou no coração dele e gerou conexão. Naquele dia, aquela ação transformou a realidade de um ex-coxo que entrou para a Bíblia como um testemunho poderoso. Eu e você também vamos entrar com testemunhos poderosos. Realinha a visão, realinha as conexões e haja a altura da palavra de Deus, porque nessa manhã Jesus quer colocar de pé para andar, saltar e louvar a Deus tudo aquilo que estava parado na minha e na tua vida. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece. Eu ainda vou mostrar o tópico. Eu não encerrei não.